Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? A aula de hoje a gente vai rever alguns conceitos que vocês já devem ter visto ao longo das séries anteriores, ao longo do ano. E essa semana a gente vai estar revendo esse assunto, que é variação linguística. Pessoal, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, variação é o mesmo que mudança, ok? Então, variação linguística seriam as mudanças que uma língua vai sofrer em um determinado local. No caso, um país grande como o Brasil, a língua oficial, que é o português, vai ser falada de formas diferentes, ok? Então, variação linguística é a propriedade das línguas de se modificarem em razão da situação de uso e das características do falante, como faixa etária, região, classe social, entre outras. Então, a língua vai mudar mediante uma série de fatores. A gente vai ver alguns deles, entendeu? Mas é importante você saber que, em essência, a variação é isso, é a mudança que a língua vai ocorrer de acordo com a região, classe social, faixa etária e outras coisas. Vamos ver aqui. Primeiro, variação linguística, campo versus cidade. Ó, vocês podem perceber que o personagem do Chico Bento ele é caracterizado pela maneira como ele fala, a fala dele. Então, esse elemento diferencial da fala do Chico Bento, ele ocorre por causa de uma variação regional, né? Quem mora na cidade tem um jeito de falar, quem mora no campo vai ter o seu jeito próprio de falar. Como é que seria mais ou menos, olha? O personagem do Chico Bento, ele fala usando a variedade da região dele, uma forma que o Maurício de Souza encontrou de representar a fala do homem do campo. Então, como é que seria? Vamos ler o quadrinho aí. Mãe, hoje você pode contar uma história bem curtinha? Uai, pro que, Chico? Porque caso a história é grande, eu cabo dormindo na metade e fico sem saber o final. Então você viu que o personagem ele é representado pela forma dele falar, que é uma forma diferente da que a gente fala na cidade, né? E aí é o que eu falei, a variedade regional. Ela vai estar levando em conta a fala ou modo de dizer dos habitantes de determinada região. Então, cada região do Brasil, cada estado vai ter o seu sotaque, sua maneira de falar. Até de uma cidade para outra muda o jeito de falar, não é? Então, vamos ver aqui. No quadrinho aí a gente tem o registro de uma forma, não é? De uma variedade linguística de uma região do Brasil. O personagem diz: e aí, compadre, firme? Não, futebol. Aqui seria o jeito de falar, vamos dizer, do interior de Minas, não é? Interior de São Paulo. Luiz Gonzaga, considerado o rei do Baião, eternizou o modo de falar dos habitantes do sertão nordestino através de sua música. Então, a música do Luiz Gonzaga, ela registrava a variedade regional, a variedade linguística que acontecia no Nordeste. Apesar de não dominar o português padrão, ou seja, aquele que é ensinado nas gramáticas e dicionários, muitas de suas canções estão entre as mais belas da música popular brasileira. Então, gente, é aquela história. O fato de você não falar o português à norma padrão não quer dizer que o seu discurso, que a sua arte não vá ter riqueza, ok? Porque o Luiz Gonzaga ele fazia arte utilizando a variedade da região dele, que é o modo de falar do homem nordestino, do sertão nordestino, não é? E aí tem a música famosa dele, Asa Branca, que aqui ele registrou a nossa variedade regional, não é? Do sertão, no caso. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação. Por farta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por farta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Então essa variedade, ela não está na gramática, nos dicionários, ok? Ela está respeitando só a forma de falar do nordestino. E o que seria a norma padrão? É aquela associada à variedade da classe de maior prestígio social. Por que a classe de maior prestígio social? Porque ela é utilizada nas academias, nas universidades, entendeu?
nos meios intelectuais. Então, eu coloquei, tem até a foto aí do Machado de Assis, que ele é o fundador da Academia Brasileira de Letras. Então, o domínio da norma padrão, gente, ele é utilizado pela classe de maior prestígio, ok? A norma padrão ela é utilizada geralmente em textos oficiais jornalísticos e acadêmicos. Seus usos são registrados nas gramáticas normativas e nos dicionários. Então tá aí, gente, a norma padrão ela vai ser utilizada nas gramáticas, ela vai estar descrita nas gramáticas e ela vai ser utilizada da forma como ela aparece nos dicionários, ok? E ela vai refletir um certo prestígio social de quem a domina. Então é por isso daí a importância da gente estudar a norma padrão nas escolas, não é, gente? Porque ela também é uma forma de poder, ok? Variedades sociais. Além das variedades regionais, numa mesma região podem ocorrer variedades também, mudanças na língua, de acordo com o tipo social, não é? Ou classe social. Em uma mesma época e no mesmo lugar convivem pessoas de diferentes gerações. Podemos observar também essa diferenciação na linguagem. Os jovens, por exemplo, não se comunicam do mesmo modo que seus pais ou avós. Os falantes, em geral, utilizam gírias, expressões e construções linguísticas que caracterizam a fala das pessoas de sua geração. Então a gente já vai ver variação linguística de uma geração para outra. Exemplo aí do quadrinho. Geração X, mais velho, né? Depois nos falamos, meu amigo. Geração Y, falou, amigo. E geração Z, falou, só FLW, assim como é falado no WhatsApp, né? Lembre-se, a gíria é o conjunto de elementos linguísticos usados por determinado grupo social, profissional ou de idade, em que palavras, expressões e frases convencionais são substituídas por outras não convencionais. Então, as gírias vão caracterizar aquela variedade linguística também. Vai estar caracterizando aquele tipo social. E aí no exemplo, gente, o adolescente chega para a professora, aê, professora, eu e os brother, tudo tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do New Português. Então pode ver que ele usou muitas gírias e a professora está expressando um sinal de dúvida, de interrogação. A gente vê o conflito de gerações aqui refletido no uso da linguagem, ok? E nós temos também, gente, as variedades situacionais, porque a língua ela vai ser usada de diferentes formas para diferentes situações, ok? Quando escrevemos ou falamos, é muito importante adequarmos nossa linguagem à situação de comunicação em que estamos e ao gênero de texto que queremos produzir. Geralmente, quando nos comunicamos com pessoas com as quais temos intimidade, em situações de descontração ou informalidade, podemos usar a língua de um modo mais livre, espontâneo e informal. Pois a gente vai estar vendo o que é a linguagem informal. Isso é muito cobrado, viu, gente? Exemplo de situações informais de fala. Ó, gente, o pessoal jogando futebol, um grupo de adolescentes numa conversa em casa, amigos num bar conversando. Então, nessas situações, gente, vocês vão utilizar uma linguagem informal. Vocês vão utilizar gíria, não vão se preocupar com português padrão, não é? Então, vocês vão utilizar uma linguagem informal. Já em situações mais formais ou quando nos dirigimos a pessoas que têm alguma autoridade, utilizamos uma linguagem mais formal. Então, vai ter momentos na sua vida que você vai precisar utilizar a norma padrão. Então, você vai precisar utilizar uma linguagem mais formal. Exemplos de situação formal de fala. Uma presidente da República, né? A Dilma, quando era presidente, quando ia falar, um presidente, uma autoridade, ao falar em público, ele deve usar a norma padrão, ok, gente? E a Fátima Bernardes, no tempo que ela apresentava o Jornal Nacional, ela também tem que fazer o uso da norma padrão. Então, ela vai usar uma linguagem mais formal. Vamos ver aqui, gente, então. Linguagem informal, adequada a situações mais descontraídas. Em geral, a fala não é tão planejada e a linguagem permite o emprego de gírias e de um vocabulário pessoal e afetivo. Exemplo, uma conversa entre amigos. Já a linguagem formal, adequada a situações de maior formalidade. Os falantes costumam refletir mais sobre sua produção linguística e apresentar um vocabulário mais técnico.
Exemplo, a apresentação de um seminário escolar. Então, quando você precisa se dirigir ao público, falar para muitas pessoas, numa situação mais formal, é aconselhável que você use a norma padrão. E esse é o fim da nossa aula, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.